Vamos começar entendendo o que é a bendita umidade do ar. Eu vou convidar o Alexandre. Alexandre, vem cá, por favor. Porque o Alexandre, esse cara, gente, ele entende tudo. Ele vai explicar pra gente didaticamente por que existe a umidade do ar. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. A gente pôs um desenhinho aqui, ó, bem didático mesmo, pra gente entender, porque eu acho que tudo tem a ver com a água também, não tem, Alexandre? Sim. Veja, o que é a umidade relativa do ar? É a quantidade de moléculas de água que existe num dado volume de ar. Certo. Quanto maior o percentual de água no ar, maior a umidade do ar. A gente não vê. Essa água no ar, não é isso, Alexandre? A gente não consegue ver mais aqui, por exemplo. Estrutura molecular, mas a água está tem presente. a água. Tá? Quando a umidade chega a 100%, ela condensa e chove. Tá. Então, tem a ver com o circuito das águas? Veja, o circuito das águas, o ciclo das águas é um ciclo de evaporação e condensação. Você tem um lago, por exemplo, a radiação solar esquenta a água do lago, ela evapora, vai para a atmosfera, forma nuvens, essas nuvens com o tempo se condensam, chove, parte dessa água é absorvida pelo solo, formando os lençóis freáticos, a outra parte volta a reabastecer os lagos, rios e oceano, e o ciclo se repete. Essa transição lago ou oceano-atmosfera, durante essa passagem, o ar enche de moléculas de água e aí a umidade aumenta. E quanto tempo, mais ou menos, demora esse ciclo todo, Alexandre? Esse ciclo, ele não para, ele é dinâmico, ele está acontecendo constantemente no planeta inteiro. Então, não tem como a gente falar, olha, o ciclo... Enquanto uma está saindo daqui, já está precipitando em algum lugar. Então, o ciclo, ele não para, ele é dinâmico. Tá. Isso aqui a gente chama de equilíbrio dinâmico, enquanto parte evapora, parte condensa. Porém, ele não é simultâneo. Em algumas regiões estão secas e outras estão chovendo agora. Entendi. Então, por isso que é importante a chuva. A gente fala, não está chovendo, né? A gente está tão seco o tempo, né? Todo mundo reclamando disso, daquilo. É por conta da chuva. Se não tem chuva, não tem ciclo. Não tem ciclo. Esse ciclo, ele abastece parte da vida do planeta. Inclusive, a condição do ecossistema dos oceanos depende parte desse ciclo da chuva. Exatamente. Então, isso é muito importante. Eu queria até fazer um convite para vocês aí. Eu assisti esses dias uma série muito bacana chamada Nosso Planeta. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Gente, fazendo propaganda mesmo, é sensacional. É sensacional, você não tem ideia da importância de um ciclo desses para toda a natureza, para os animais, para as plantas, para os animais que vivem embaixo do oceano. É uma cadeia tão perfeita, né, na nossa natureza, que quando é interrompida, muita gente, muitas espécies sofrem, né, Alexandre? Não tem jeito. Agora, o que a gente tem que levar em conta, como eu disse, parte desse ciclo, às vezes, ele está em baixa, então o ambiente fica muito seco. Isso faz parte de fatores climáticos e fatores meteorológicos. Por exemplo, nós estamos passando por um período agora de um clima bastante seco. Um dos fatores se deve a um fenômeno chamado El Niño, que é um aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico. O porquê que essa água esquenta ainda é motivo de pesquisa científica. Certo. Porém, ela esquenta e afeta o clima do globo todo. E como nós estamos na América do Sul vizinho, isso afeta o Brasil drasticamente, fazendo com que a temperatura média do Brasil aumente. Então, o ano que tem El Niño, nós temos um ano mais quente. E o centro do Brasil fica muito seco. É o que nós estamos passando agora. Então, ó, e vamos ver então o que seria o ideal, né? Tem uma tabelinha de umidade aqui, ó, pra gente falar do ar seco. Estado de emergência, abaixo de 12%. Estado de alerta, ou seja, já começa a ficar preocupante, de 12% a 20%. Estado de atenção, de 21% a 30%. E observação, de 31% a 40%. Ou seja, Alexandre, essa foi a fonte da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, tá? Então, quer dizer que o ideal aí é pelo menos acima de 40%, de 30%? A Organização Mundial de Saúde preconiza o ideal acima de 60%. Uau! Acima de 60%. Isso aqui, a 40%, você já começa a ter um pouco de ressecamento de mucosas e tudo mais. Acima de 60% é o ideal. Tá legal. Abaixo disso, a gente começa a ficar atento. Mas lembre-se que isso aqui são parâmetros em condições controladas. Tá. Ou não tem como o ambiente ficar 20%. Exatamente. Ele oscila vai muito. Variando. Mas, em média, quando chega em torno de 20%,
está muito seco. Isso faz muito mal à saúde. A gente vai mostrar exatamente isso. Ó. Vou colocar uma foto ao vivo, como que está agora a umidade em São José do Rio Preto. Tá? Você aí na sua cidade, você pode também fazer essa pesquisa para ver a umidade aí. Ó. Nesse momento, é isso que o Alexandre falou, tudo isso que eu vou te passar é oscilante. A gente tem 28 graus nesse momento, não é? De temperatura e a nossa umidade de 37% nesse momento. Agora, vamos supor, eu posso passar para outro dia, produção? Então vamos passar, vamos dar uma olhadinha amanhã para ver se oscila. Ó, amanhã sobe um pouquinho, né, Alexandre? A gente não pode esquecer que isso é uma previsão. Previsão, tá? sim. Esse ciclo da água afeta tudo isso. Uma massa de ar que vier do sul com umidade para cá, a umidade aqui aumenta. Já muda tudo. Então muda. Mas isso é a previsão. Perfeito. Isso aí, ó, que a gente está mostrando é real agora. Isso. Né? Daqui a 5 minutos você pode entrar lá e pode estar diferente, exatamente por tudo isso que o Alexandre está falando. Amanhã já sobe, mais um pouquinho já vai. Hoje está 28 graus, 37. Amanhã está 29 graus e acho que 39, né? Isso, 39% de umidade. Agora, já melhora um pouquinho. Mas nisso, assim, tá baixo, né? Tá baixo. Tá bem abaixo dos 60%. Tá? O ideal sobre isso é que quando a gente fala em umidade, a gente está pensando em valores médios. Quer dizer, no dia de hoje, durante essas 24 horas, em média, qual foi a umidade? Mas se ela ficou, em média, 30%, realmente está muito baixa. E daí vem o quê? Aquela secura na garganta. Vem cá, Alexandre, me conta aí. O que é essa eletricidade? O que tem a ver isso com a umidade do ar? Veja, quanto mais seco tiver o tempo, ou seja, quanto mais seco tiver o ar, maior a facilidade de troca de carga elétrica entre dois corpos. A umidade dificulta essa troca. Tá. E como é que ocorre essa troca? A principal forma de trocar carga elétrica é por atrito, por fricção. Quando você esfrega um corpo no outro, um corpo perde elétrons, que são estruturas dos átomos, que são cargas elétricas negativas, e o outro ganha elétron. Certo. O que perde elétron fica com carga positiva, o que ganha fica com carga negativa. Essas cargas de sinais opostos se atraem. Então, quando se aproxima, elétron pula de um lado para o outro, formando uma pequena corrente elétrica, soltando uma faísquinha e dando choque. Comigo acontece muito, Alexandre. Acontece muito. Daí o pessoal fala assim pra mim, você tem que andar descalço, tem que pisar na terra, tem que abraçar uma árvore, né? Tem que fazer mil coisas. Isso é verdade. É verdade esse negócio? Planeta Aí Terra, vou eu lá. O planeta Terra tem uma capacidade de neutralização de carga elétrica, o que a gente chama naturalmente de aterramento. Com isso, quando você anda descalço, essas cargas elétricas do seu corpo vão para a Terra. Tá? Então, acaba eliminando essas cargas. É um sistema de aterramento. Agora, quanto mais seco tiver o tempo, e dependendo da roupa que você usa, o cabelo seco, ficar no vento, depois as fotos aqui, muito ar-condicionado. Olha lá. Por que o cabelo fica assim? O cabelo está carregado, todos os fios estão com a mesma carga elétrica e cargas iguais se repelem. Então, isso vira esse ouriço que está aqui. Então, por isso que quando a gente faz escova, né, meninas? Quando a gente tá lá no salão faz escova, daí tira a escova, o cabelo vai junto, assim, né? Ó, sobe também. Isso tudo ocorre por um processo de eletrização por atrito. O cabelo chacoalhando, fio com fio, raspando, provoca isso. Então, a gente pode pensar assim, quando a gente está levando mais choque nessas coisas que a gente está comentando, é porque a umidade do ar está baixa. A umidade do ar sinal. Isso é característica do inverno. Olha o inverno só. nosso é um pouco mais frio e seco. Então, no inverno, isso sempre vai acontecer. E você vai provar aqui pra gente, né? Com Veja, um canudinho. O que nós temos aqui? Você dá um canudo de refrigerante, um material plástico, um pedaço de papel. Quando eu atrito, ou seja, quando eu fricciono o pedaço de papel no canudo, ele troca a carga elétrica. Tá. E no momento que ele fica carregado eletricamente, ele consegue pegar atrair pedacinhos de papel. E se você olha que legal. atritar bastante, ele gruda. Por que ele gruda? Porque ele ficou com uma carga elétrica e essa carga elétrica induziu uma carga na tela. Então ele se atrai. Às vezes eu vou pegar água com copinho de plástico. A gente fica brincando que é mágica, né? Você põe a mão assim perto do copinho, o copinho vai vindo. É o mesmo princípio do canudo. Não é? Então do mesmo jeito que o canudo atraiu a tela, eu não tenho um superpoder, então? Não, é só carga eletrostática. Só eu pensei que isso fizesse assim. O que acontece? Algumas roupas vão facilitar mais isso. Roupa de seda, viscose, atrita muito a ponto que quando você vai tirar a roupa, você escuta até uns estralinhos. Sim. Se tiver no escuro, né? Você vai ver faísca soltando. Alguns cuidados tem que se tomar. Essa carga eletrostática, o choque dela não passa oferece disso, nenhum né? risco. Não pega fogo. Não, mas
já ocorreram acidentes. Por exemplo, em cidades como São Paulo, onde o ônibus não para quando está lotado, a pessoa tenta pegar a condução em movimento. E o ônibus, por estar em movimento constante, está carregado. Na hora que você põe a mão, você toma choque e cai. Já teve caso da pessoa cair e se acidentar gravemente por isso, levando um choque no ônibus. Não é? Às vezes no carro... Mas no alface lá no mercado não tem nenhum problema, né? Não, assim não. Gente, é sério, não consigo escolher o negócio. Eu ponho a mão, dica, é meu muito comum Deus. as pessoas levarem um choque no carro. É, na Então, uma porta. dica, quando for sair, antes de sair, coloca a mão no teto do carro, depois você sai. Porque você distribui as cargas na lataria do carro. Gente, a gente não para pra pensar nessas coisas, né? Ai, Alexandre, você é um professor mesmo. Adoro, Muito adoro, obrigado. adoro. Mas fica aqui com a gente, que agora eu vou terminar o artesanato Ou pra só gente saber. uma- Pode falar. Uma coisa interessante, muitos caminhões de combustível, antigamente levavam uma corrente arrastando. Verdade! Aquilo era para tirar as cargas elétricas que estavam acumuladas no caminhão. Você Porque tá na hora de brincando? descarregar o combustível no posto de no gasolina, posto. poderia surgir uma faísca. Hoje se faz uma coisa mais adequada, que é colocar um fio terra. Isso neutraliza qualquer coisa. Caramba, então tem que ter. Tem que ter. É obrigatório. Gente, olha lá. Eu vou colocar no meu carro também. Por um fio terra lá, né? Parar de levar choque.